Desde a revolução causada pelo primeiro Alone in the Dark, o gênero survival horror se tornou um dos mais populares entre os gamers. Seja atirando em monstros, corredores escuros, uma história tensa de terror psicológico ou os famosos jump scares, esses jogos parecem sempre conseguir manter a atenção dos fãs de uma forma agradável. Às vezes nem tanto, né? Entretanto, os grandes nomes existem aqueles que se destacam ainda mais, e vai ser deles que nós vamos falar aqui nessa lista. E é claro que pelo bem da diversidade, vamos falar somente de um jogo de cada franquia aqui, tá bom? Então vai lá, cara, carrega essa munição, acende a sua lanterna e eu vou te fazer um convite aqui, que é pra você se inscrever no canal. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo, mas pode ter certeza que vai ter vídeo toda semana, mais de um na verdade. E aqui a gente vai trazer muita informação sobre o mundo dos videogames, cara, em forma de documentário, em forma de listas como essa aqui e algumas notícias também. Então se inscreve aí, deixa um like e se puder deixar um comentário do que a gente pode melhorar, o que a gente está errando, por favor, vai ser de uma ajuda inacreditável. Bom, vamos pro vídeo, o meu nome é Lucas e esses são os 10 melhores jogos de terror de todos os tempos. Finalmente a gente teve um jogo que faz jus ao legado deixado pela franquia do filme O Oitavo Passageiro. Lançado em outubro de 2014, o game se passa 15 anos depois do filme, e nós vivemos a personagem Amanda Ripley e uma missão para recuperar a caixa preta da nave que se passa no primeiro filme. Com isso, ela vai tentar descobrir o paradeiro da mãe dela. O diferencial desse jogo, com toda certeza, é a inteligência artificial do nosso antagonista Xenomorph. Diferente de outros jogos onde você consegue bolar uma estratégia pra vencer, aqui o inimigo aprende o seu comportamento e faz de tudo pra te obrigar a modificar seu estilo de jogo. Se você tá acostumado a se esconder em armários, é lá que ele vai olhar mais vezes, cara. Se você sair correndo pelos corredores, não adianta, ele vai fechar as rotas de fuga e manter a atenção o tempo inteiro. O jogo é pesado desde o início, não tem nenhum momento de tranquilidade aqui. E esse com certeza é um dos que eu tive que fazer umas pausas pra respirar em alguns momentos porque não dava. As áreas em que o alien tá patrulhando, a tensão é muito grande. Aprendendo com todos os acertos de Resident Evil 4, Dead Space conseguiu mostrar pra gente como ser influenciado e ainda assim continuar sendo original. Lançado em outubro de 2008, nós entramos na pele de Isaac, um engenheiro de sistemas que recebe um chamado para reparar o sistema de comunicação de uma espaçonave de mineração chamada USG Shimura. A nave se encontra incomunicável e esse vai ser o seu trabalho. A namorada de Isaac também trabalha na nave e ele vê essa como uma chance de finalmente fazer uma visita a ela e aceita o trabalho. Ao chegar lá, sua nave se choca com a estação e ele descobre que a nave está infestada de monstros. E aparentemente não tem mais ninguém vivo na nave. Agora, lutando para sobreviver, Isaac começa a modificar ferramentas que ele usa como engenheiro para poder utilizar elas como armas e tentar consertar a nave. Consertar essa nave gigantesca passa a ser o objetivo do jogo para tentar encontrar uma saída. Dead Space conta com uma jogabilidade diferenciada, onde para derrotar os necromorfos você precisa desmembrá-los, e cada tipo de arma é melhor contra um determinado tipo de inimigo. Com uma atmosfera perfeita, efeitos sonoros de alto nível e sozinho em uma estação completamente escura, o jogo tem tudo o que precisa para estar nessa lista. Esse aqui com certeza é um dos maiores sucessos virais da história dos jogos de terror. Quem é que nunca ouviu falar do Slender? O jogo foi lançado em junho de 2012 e contava a história de um ser que surgiu nos fóruns da internet e se espalhou para fora dela, se tornando uma lenda urbana, onde a criatura era avistada por crianças e as atraía para o meio da floresta, onde elas nunca mais eram vistas. Esse jogo aqui com certeza é o mais simples da lista, mas tudo parece funcionar perfeitamente para deixar o jogador morrendo de medo. Você tem um objetivo só, que é coletar 8 páginas de uma espécie de diário deixado por uma das vítimas espalhadas por uma floresta escura. Você não vai ter nenhum meio de se defender e você conta apenas com uma lanterna enquanto é perseguido pelo monstro na floresta. O jogo trabalha deixando a expectativa lá em cima, já que você nunca sabe quando é que ele vai aparecer. E a música com certeza ajuda muito nisso. Ah, e detalhe, quando você finalmente consegue ver ele a primeira vez, você não pode ficar olhando pra ele. E é aí que o jogo de verdade começa.
Esse aqui é aquele tipo de jogo que vai tentar mexer com a sua mente para levar o terror para fora da sua televisão. Eternal Darkness, lançado para GameCube em junho de 2002, contava a história de uma moça que encontrava um livro chamado Tomo da Escuridão Eterna. Esse livro contava a história de diversas pessoas do passado e ele tinha o poder de conectar umas às outras. E acaba conectando inclusive a menina que leu o livro. Todos esses personagens acabam sendo protagonistas da história, que fica indo e voltando no tempo em diversos locais cada vez mais macabros e com monstros terríveis. Com os personagens tentando diferenciar o que era real do que era falso, o jogo introduziu um sistema genial de insanidade, que quebrava completamente a quarta parede e fazia o próprio jogador se perguntar o que era real ou não. Coisas como simular que o jogo estava baixando o volume na televisão, inverter os comandos do controle e até mesmo te enganar, dizendo que o seu save game foi excluído com sucesso, quando na verdade você estava tentando salvar o jogo. Lançado em setembro de 2013, Outlast é um jogo indie que teve seu lançamento bastante aguardado pelos jogadores. Ele já atingiu o hype só no seu trailer e ficou sendo aguardado pela indústria como um todo. Como se não bastasse isso, ele atingiu as expectativas que ele mesmo tinha criado. E com isso ele se tornou um sucesso viral na época do lançamento e com certeza deixou a marca dele na indústria dos videogames. Aqui a gente entra na pele do repórter Miles, que recebe um e-mail anônimo com denúncias de estranhos acontecimentos em manicômio controlado por uma grande corporação. Quando ele chega lá, ele percebe que alguma coisa muito estranha está acontecendo, agora ele tem que fazer de tudo para sobreviver. Com o protagonista indefeso e conta somente com a visão noturna da sua câmera que tem pouca bateria, vários jumpscares super pesados, muita violência gráfica, sequências que deixam o coração de qualquer um na boca. Outlast com toda certeza é só pra você que é mais corajoso. Contar um negócio pra vocês, na época da escola eu me lembro de ter trago vários amigos e várias amigas aqui pra experimentar esse jogo. E cara, a quantidade de susto que eles tomavam era inacreditável. Eles chegaram a derrubar a mesa do meu computador toda, o meu teclado caiu várias vezes, quebrou tudo, porque o susto era tão grande que eles pulavam da cadeira e derrubavam tudo. E é por esse motivo e outros que não tem como esse jogo tá fora da lista. Nenhuma lista de jogos de terror pode se dar ao luxo de não ter o Amnésia nas suas primeiras posições. Lançado em setembro de 2010, Amnésia The Dark Descent veio em uma época que jogos survival horror estavam morrendo, com as grandes empresas praticamente desistindo de fazer jogos do gênero. Mas foi aí que o indie veio para salvar tudo e reviver o terror. Esse jogo, galera, foi uma verdadeira revolução. Ele veio para influenciar todos os jogos que vieram depois. Aqui nós vemos um protagonista desarmado que acorda em um castelo escuro sem lembrar de nada de seu passado, e nem como ele foi parar ali. Daí que vem o nome do jogo. Enquanto ele tenta sobreviver, ele vai recuperando alguns traços da sua memória, e você vai descobrindo que a história só fica cada vez mais macabra. A Amnésia também conta com a mecânica inteligente de insanidade, mas diferente do Eternal Darkness, aqui, se você ficar muito tempo no escuro ou olhar muito tempo para os monstros, você vai perdendo a noção do que está acontecendo, fazendo com que você tenha que ligar a sua lamparina. O problema é que quando você liga a lamparina, os monstros te enxergam mais facilmente. E se você permanecer no escuro, você começa a fazer barulho por causa da sua insanidade, e eles também vão te perceber mais facilmente. Essa mecânica de prós e contras sempre mantém esse clima de tensão no máximo. No dia 12 de agosto apareceu alguma coisa estranha na PSN do PlayStation 4. Uma demo com o nome de PT, feita por um estúdio simplesmente inexistente com o nome de 7780S Studio. Os jogadores se depararam com um jogo de terror que mexia com a sua cabeça, uma vez que o fazia passar por loops de um mesmo corredor, tentando desvendar um puzzle tão difícil e com coisas tão específicas que foi necessário várias pessoas em vários fóruns diferentes criando as teorias do que deveria ser feito. Para se ter uma noção para progredir em certo ponto, você precisa dizer o nome de uma certa pessoa. Isso mesmo, falar em voz alta aí no seu quarto, no microfone do PlayStation. Esse tipo de coisa foi aumentando o hype por cima do game misterioso, e com os dias se passando, foi se tornando cada vez mais viral e ganhando várias teorias de conspiração, tornando com que o jogo fosse assustador até mesmo depois que você desligasse seu console. Aquela demo, às vezes, parecia ser até amaldiçoada. Com o tempo, os jogadores conseguiram terminar o puzzle e revelar que, na verdade, PT significava Playable Teaser, ou trailer jogável, e aquilo era a apresentação de um jogo chamado Silent Hills, dirigido por Hideo Kojima e Guillermo del Toro, além de contar como Norman Reedus como protagonista. Infelizmente, para um terror maior ainda de todos nós, o jogo foi cancelado.
Galera, antes de entrar no nosso top 3, eu vou pedir aqui de novo pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, pra você não perder conteúdos como esse toda semana e vários documentários voltados ao mundo dos games. Quem é que nunca ouviu um som, ouviu um vulto durante a madrugada? Fatal Frame 2, lançado em novembro de 2003, é um dos jogos que mais me tirou noites de sono na infância sem dúvida alguma. Não era muito fácil encontrar uma cópia desse jogo pra comprar, então sempre tinha aquele seu amigo com essa cópia de CD de Play 2 que parecia que era amaldiçoado, já que nunca parava na mão de ninguém, porque ninguém tinha coragem de jogar. Aqui nós entramos no jogo com as irmãs gêmeas Miyu e Mayu, que estavam visitando um de seus locais favoritos na infância na região de Minakami, no Japão. Devido a algumas construções novas que alteraram o relevo do local, as duas se perderam na floresta e acabaram encontrando uma vila abandonada, que era conhecida por ter um ritual macabro realizado a cada 10 anos. Nesse ritual, irmãs gêmeas eram obrigadas a se matar para manter a vila livre dos demônios. No tempo do jogo, essa vila já se encontra destruída, porque no passado esse ritual não foi realizado corretamente. E é claro que por elas serem irmãs gêmeas e estarem perdidas justamente ali, quando elas menos perceberem, estarão envolvidas em mais uma nova tentativa de se concluir esse ritual tenebroso. Com a vila infestada de fantasmas maus e bons, sua única arma contra eles é uma câmera obscura, que consegue interagir com os fantasmas. O jogo contava muito com silêncio para criar a atmosfera, e contava com sons sensacionais. Escutar os lamentos dos fantasmas pelos corredores e os sons esquisitos que ecoavam pela vila funcionavam muito bem para deixar qualquer um com frio na espinha. Quando as músicas tocavam, todas elas eram excelentes e inesquecíveis. Com essa mecânica da sua única arma ser a câmera, te forçava a olhar para os fantasmas que com toda certeza assustou e afastou muita gente de sequer tentar chegar ao final da história. E olha que esse jogo contava com um enredo incrível. Uma das decisões mais difíceis de se fazer foi escolher qual título deveria representar a franquia aqui na lista. Com Resident Evil 4 sendo um dos jogos mais influentes de todos os tempos, definindo padrões para diversos gêneros diferentes, e que apesar de ter mais de 15 anos continua sendo maravilhoso de se jogar e envelhecendo super bem, Resident Evil 2, tanto o original quanto o remake, sendo o favorito de muitos fãs. Resident Evil 3 ter os antagonistas mais conhecidos até pra quem não joga videogame, e o Resident Evil 7 sendo uma obra-prima que revitalizou a franquia, ufa! Apesar disso, o que eu escolhi pra estar aqui foi o Resident Evil original, mas eu tô falando do remake, não do originalzão lá do Play 1. Esse que foi lançado em março de 2002 para o GameCube. Ele mantém toda a essência original dos 3 primeiros jogos. Mas calma, eu sei que o original de 96 é um clássico lendário, mas esse remake da Capcom vai muito além do habitual, dando uma aula de como revitalizar uma criação original, mantendo momentos icônicos como o jumpscare mais famoso da saga, o encontro com o primeiro zumbi, mas mesmo assim trazendo vários cenários novos, histórias, atuações, música e gráfico inacreditáveis para a época. Várias dessas coisas foram limitadas no primeiro jogo, uma vez que o orçamento da equipe não era tão grande. Se passando em 1998, quando uma série de assassinatos bizarros ocorrem na periferia de Raccoon City, a equipe de operações especiais da cidade, os STARS, é designada para investigar esses assassinatos. Durante a investigação, que era nas florestas que ficavam nas colinas em volta da cidade, no meio da noite, eles são atacados e obrigados a se esconder em uma mansão que encontraram no meio do nada. Sem poder sair de lá, eles vão descobrir que na verdade eles foram parar exatamente na fonte de todo o mistério. Com várias músicas marcantes da franquia e a clássica jogabilidade de câmera fixa, com alto nível de rejogabilidade, Resident Evil merece o seu lugar nessa lista. James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if
it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? Mesmo depois de quase 2 décadas do seu lançamento em setembro de 2001, Silent Hill 2 continua sendo o rei dos jogos de terror, beirando a perfeição. Apesar de na franquia termos outros jogos excelentes, como o inovador Silent Hill 1 e os ótimos Silent Hill 3 e 4, a escolha aqui foi um pouco mais fácil que na franquia Resident Evil, porque é quase unânime que Silent Hill 2 se destaca entre os outros. A história começa com o protagonista James Sunderland lendo uma carta de sua esposa Maria, dizendo para ele encontrá-la em Silent Hill. O problema é que Maria morreu já fazem 2 anos, você acompanha o protagonista ao tentar entender como isso foi possível. Esse jogo foi o primeiro que me fez entender o significado de terror psicológico, uma vez que o jogo acerta praticamente em tudo que ele faz. Desde o seu foco na narrativa, a ambientação com a neblina, a cidade obscura que te incomoda só de você andar por ela, as fortes emoções, os simbolismos dos monstros mais perturbadores e icônicos da história dos videogames, personagens incríveis e misteriosos que te deixam cada vez mais intrigado a cada aparição, os sons e o que falar das músicas desse jogo. Enfim, é tudo feito para lentamente te tirar da zona de conforto. Até mesmo o menu do jogo te deixa incomodado. E a capa, eu juro pra vocês que quando eu era criança eu evitava deixá-la exposta na sala ou no quarto, porque eu sentia medo só de olhar pra ela. Tudo isso se soma pra ativar o seu instinto natural de medo da morte e do desconhecido, te levar para um estado de desespero e completo isolamento físico e mental. É considerado por muitos uma obra-prima, e sendo o jogo mais escuro e assustador já feito. Por esse vídeo é isso, galera. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar como a gente pode melhorar e qual tipo de conteúdo vocês querem ver. Muito obrigado por essa força, por assistir até aqui. E é isso. Um abraço.